Você já se sentiu cansado de tentar construir algo sozinho? Já olhou para dentro da sua casa e se perguntou por que, mesmo com tanto esforço, as coisas continuam desmoronando? O Salmo 127 começa com uma verdade que corta como espada e cura como bálsamo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pessoas constroem impérios, erguem muros altos, planejam vidas. Mas, se Deus não estiver no fundamento, tudo desaba. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para deixar de construir com as mãos e começar a construir com o coração. Talvez você tenha lutado pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelas suas finanças. Talvez tenha feito tudo o que podia. Mas ainda assim, a casa parece frágil. Esse capítulo não é sobre o quanto você pode fazer. É sobre o que Deus pode reconstruir. Quando você deixa de ser o arquiteto da sua própria vida. Deus não está apenas interessado em reformar cômodos. Ele quer levantar os alicerces certos. Onde há rachaduras, Ele derrama óleo. Onde há poeira, Ele sopra vida. Onde há silêncio entre os quartos, Ele restaura o diálogo. Sim, o Senhor quer edificar sua casa. Mas não apenas a casa física. A casa interior. A sua alma cansada. O seu espírito abatido. A sua mente sobrecarregada. Porque toda restauração que começa por fora é frágil, tem prazo de validade. Mas quando ele começa por dentro, a obra nunca mais desmorona. Você está cansado, eu sei, de trabalhar sem ver resultado, de conversar e não ser ouvido, de se doar sem retorno. E se eu te dissesse que esse esgotamento é exatamente o sinal de que você precisa deixar Deus construir com você? Ou melhor, em você. Deus não quer apenas segurar os tijolos. Ele quer ser a base. Você não foi criado para levantar paredes sozinho. Você foi criado para viver em comunhão com o Criador. Casamentos se rompem quando a base é a expectativa. Famílias se afastam quando a base é o orgulho. Corações adoecem quando a base é o controle. Mas quando a base é o Senhor, a graça flui entre os cômodos. A paciência volta à mesa. O amor recupera o fôlego. Talvez você cresceu em uma casa onde Deus era apenas um nome na parede. Um crucifixo empoeirado no canto. Uma Bíblia aberta no Salmo 91. Mas a raiva reinava no ar. Hoje, Deus está dizendo: eu quero estar presente, não só como símbolo, mas como Senhor dessa casa. Não importa quantos anos se passaram. Nem quantas vezes você tentou e falhou. Há um novo projeto vindo do céu. E Ele te convida a participar da construção. Mas com uma condição. Você precisa deixar os seus instrumentos de lado. E confiar na planta dele. Deus tem um plano para a sua casa. E esse plano não está no Pinterest, nem no Instagram. Está escrito em lágrimas nos céus. E selado com promessas na palavra. Ele quer restaurar o diálogo entre você e seu cônjuge. Curar os traumas escondidos nos quartos do coração. Devolver o riso que você nem percebeu que perdeu. Você consegue lembrar da última vez que sentiu paz ao chegar em casa? Aquele suspiro de alívio ao abrir a porta. De saber que ali é refúgio, não campo de batalha? Se isso parece distante, saiba. Deus pode trazer de volta. Ele é o restaurador dos anos. O redentor das memórias. O reconciliador das famílias. Mas tudo começa com um passo. Reconhecer que sem Ele, toda construção é em vão. Você pode levantar estruturas emocionais, planejar rotinas, organizar finanças. Mas se Ele não estiver no centro, tudo será apenas fachada. E quando vier o vento, a fachada não sustenta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantas vezes você tentou proteger sua casa? Monitoramento, alertas, cuidado redobrado. Mas o maior perigo não vem de fora. Vem de dentro. Vem do cansaço que silencia conversas. Da mágoa que se acumula sob o tapete. Do orgulho que impede o perdão. E é por isso que você precisa convidar o guarda dos guardas. Aquele que nunca dorme. Que vela por você mesmo quando todos se esquecem. O Senhor está pronto para guardar o que você ama. Mas Ele precisa que você abra a porta. Não apenas a da casa física, mas a do seu coração. Hoje, o céu está em silêncio,
esperando o som da sua rendição. Deus não força a entrada. Ele bate. Ele espera. Mas quando você abre, Ele entra e transforma tudo. A casa não muda com móveis novos. Ela muda quando há um novo Espírito habitando ali. E esse Espírito Santo está agora mesmo se aproximando de você, soprando leve, mas com autoridade, tocando cômodos esquecidos, revivendo espaços abandonados. Sim, a casa vai ser reconstruída, mas começando em você. Você pode estar pensando, mas eu errei demais. Falei o que não devia. Fiz o que jurava que nunca faria. Mas Deus é especialista em começar do zero. Com cacos, com cinzas, com o que sobrou. Ele é perito em restaurar o que parecia sem conserto. E hoje, Ele olha para sua casa e não vê ruína. Ele vê oportunidade. Ele vê futuro. Ele vê promessa. Não olhe mais para o passado tentando descobrir onde tudo começou a quebrar. Olhe para o céu e veja onde tudo pode começar a ser reconstruído. A promessa do Salmo 127 é viva. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Filhos, família, legado. O que você constrói com Deus permanece. O que você guarda com Deus resiste. O que você entrega a Deus floresce. Se inscreva no canal, se isso está tocando você, porque essa é só a primeira pedra do novo alicerce. E amanhã, outro cômodo será reconstruído. Outra parte da alma será curada. Mas hoje começa a casa que Deus está construindo. Você já sentiu aquele silêncio dentro de casa que parece gritar? Não é o silêncio da paz. É o silêncio do afastamento. Dos olhares que não se encontram mais. Dos passos que evitam passar perto. Em muitos lares, o silêncio tomou o lugar do amor. Mas Deus pode transformar esse silêncio em solo fértil para recomeços. A verdade é que Deus trabalha no silêncio. Enquanto você acha que está tudo parado, Ele está redesenhando tudo por dentro. Talvez você esteja nessa fase agora, onde ninguém te entende, onde cada tentativa vira frustração, onde parece que tudo parou. Mas e se essa pausa for exatamente o intervalo que Deus está usando para mudar a história da sua casa? Há lares onde as palavras já não têm mais força, onde pedidos de perdão são murmurados sem esperança, onde promessas quebradas viraram rotina. Mas o céu está levantando um novo som. Não o som da discussão, mas o som da reconstrução. Deus está silenciando as brigas para dar voz à cura. Está calando os gritos para sussurrar restauração. Ele não precisa de muito barulho para agir. Basta um coração disposto. E esse coração pode ser o seu. Não espere que o outro mude. Não condicione a transformação à atitude do cônjuge, do filho, do pai, da mãe. Deus começa em quem se entrega primeiro. Talvez você pense que é injusto, mas é assim que a graça funciona. Ela começa onde há rendição e transborda até alcançar o outro. Deus está te convidando para ser o primeiro a quebrar o ciclo. A primeira a amar sem garantias. A primeira a calar para ouvir. A primeira a orar quando tudo diz que não vale mais a pena. Você não está sozinho nessa reconstrução. Deus está contigo, martelo por martelo, lágrima por lágrima, silêncio por silêncio. Mesmo que não perceba, Ele está agindo no espírito daqueles que vivem com você. O que você planta hoje em oração será colhido amanhã em transformação. O Salmo 127 não é um poema bonito. É um projeto eterno. Uma planta arquitetada pelo próprio Deus para restaurar lares. E Ele está aplicando essa planta agora, na sua vida. Pode parecer que nada mudou desde ontem. Mas o céu nunca para de trabalhar. Enquanto você dorme, Deus vigia. Enquanto você chora, Ele coleta cada lágrima. Enquanto você se cala, Ele sussurra a direção. Não subestime o que está acontecendo no invisível. Porque é exatamente ali que as bases são refeitas. O que o mundo vê como silêncio, o céu chama de preparação. A dor que você sente hoje será a história que você contará amanhã. A casa que parecia ruir será testemunho. As feridas serão cicatrizes cheias de glória. E a sua família será um sinal vivo de que, quando Deus edifica,
Nada desmorona. Mas, por enquanto, continue. Continue mesmo quando ninguém reconhece. Mesmo quando a mudança demora. Mesmo quando você não vê retorno. Porque o Deus que começou é fiel para terminar. E Ele não termina projetos pela metade. Há uma promessa escondida no silêncio. Há uma resposta brotando onde tudo parecia seco. Há um novo ciclo sendo iniciado. Mas só ouve isso quem tem ouvidos espirituais. Só percebe isso quem continua, mesmo sem ver. Só recebe isso quem confia, mesmo sem entender. Você pode ser essa pessoa. Você está sendo chamado para ser essa ponte. Para atravessar o deserto até que todos vejam a terra prometida. O Salmo diz: serão como flechas na mão do guerreiro os filhos da mocidade. E se a sua família for um arsenal do céu? E se o seu lar for mais do que paredes? For um campo de treinamento de guerreiros espirituais? Então não desista agora. Porque cada ato de amor que você oferece, cada perdão que você libera, cada oração que você sussurra, é uma flecha sendo moldada. É um legado sendo construído. Hoje, o céu te entrega uma ferramenta. Paciência. Aquela que vem do Espírito. Que espera, mas não desanima. Que suporta, mas não endurece. Paciência não é passividade. É fé em movimento. É acreditar que Deus está trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado. Não permita que o silêncio da casa se transforme em desânimo no coração. Transforme esse silêncio em altar. Em oração contínua. Em adoração no meio do caos. Porque onde há um adorador, Deus habita. E onde Deus habita, a casa resiste. Talvez hoje você precise apenas respirar fundo. E dizer: Senhor, eu confio. Mesmo no silêncio, eu confio. Essa frase simples pode mover o céu inteiro a seu favor. Porque o céu responde a corações humildes. Aos que dobram o joelho, mesmo em lágrimas. Aos que permanecem quando tudo diz para desistir. Você não está construindo sozinho. Mesmo que pareça. Mesmo que doa. Mesmo que ninguém valorize. O céu está te assistindo. E anotando cada tijolo colocado com fé. E haverá um dia em que a sua casa será referência. E todos perguntarão: como isso foi possível? E você dirá: foi Deus quem construiu. Se esse vídeo está te tocando, se inscreva no canal. Mas não por causa de mim. Por causa dele. Porque essa série é mais do que palavras. É uma reconstrução espiritual. E amanhã, você vai receber mais um pedaço dessa planta divina. Mais uma parte do projeto do céu. Mais um sinal de que a casa não desmoronou. Apenas ficou em silêncio. Para que Deus pudesse reconstruir com perfeição. Você já parou para pensar que os filhos que você tem, ou que sonha em ter, não são seus? Eles são herança. Eles pertencem ao Senhor. Mas Ele os confiou a você, para cuidar, ensinar, proteger, e principalmente, conduzir ao propósito eterno. Há uma missão sagrada no seu papel de pai, de mãe, de educador. Uma missão que o mundo tenta apagar, mas que o céu continua valorizando. Porque filhos não são acidentes. Filhos são flechas. E flechas não servem para ficar na parede. Flechas foram feitas para alcançar alvos que você jamais imaginaria. Talvez você olhe hoje para seus filhos e sinta medo. Medo do que o mundo tem ensinado. Medo de vê-los sofrendo. Medo de perdê-los para caminhos distantes. Mas há um consolo no Salmo 127. Os filhos são herança. E herança tem dono. Eles pertencem ao Senhor. E se pertencem a Ele, então Ele tem poder para protegê-los, mesmo quando você não consegue mais. Você pode ensinar com palavras, mas é o seu exemplo que forma o caráter. Talvez você tenha errado. Talvez tenha gritado quando devia ter abraçado. Talvez tenha se calado quando devia ter corrigido. Mas hoje, Deus está te lembrando. Ainda há tempo. Ainda há espaço para cura. Ainda há chance para reconstrução. Não importa quantos anos seus filhos tenham. Se moram com você ou não. Se ainda são pequenos ou já são pais também. O amor de Deus atravessa gerações. E o que você planta hoje, floresce até na próxima linhagem.
Os filhos são como flechas. Mas flechas precisam ser moldadas, lapidadas, afinadas. E isso dá trabalho. Muito trabalho. Requer tempo, paciência, renúncia. Mas também gera recompensas eternas. Não existe investimento mais valioso do que formar um filho no caminho do Senhor. Porque o mundo pode tentar seduzir, mas uma base sólida em Deus nunca é esquecida. Mesmo que ele se desvie, vai lembrar. Mesmo que ela se afaste, vai ouvir o eco da palavra. Você pode estar hoje enfrentando rebeldia, desobediência, silêncio. Pode estar lidando com um filho que se afastou da fé, ou com um relacionamento quebrado dentro de casa. Mas Deus está dizendo: eles são meus. E o que é meu, eu sei como trazer de volta. Ore, clame, seja o intercessor deles, mesmo sem palavras, mesmo com lágrimas, porque não há oração de pai e mãe que Deus ignore. Talvez você pense que falhou, que não deu conta, que perdeu tempo, mas a graça de Deus cobre espaços que você não conseguiu preencher. Onde você não alcança, Ele alcança. Onde você não vê, Ele enxerga. Onde você não consegue entrar, Ele entra com poder. Você não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser presente. E se você não pôde ser presente no passado, seja agora. Não deixe o orgulho impedir o recomeço. Porque filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais rendidos. Há uma unção especial sendo liberada hoje sobre os lares. Uma unção de reconciliação, de entendimento entre gerações, de amor que cobre multidões de falhas. Deus está unindo pais e filhos, mães e filhas, avós e netos. O tempo que o inimigo tentou roubar será devolvido em forma de bênção, e o seu legado será restaurado. Você pode olhar para trás e ver uma história marcada por dor, mas o que está diante de você é uma nova geração sendo formada. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus está fazendo através de você. Mesmo com feridas, mesmo com limitações, mesmo com culpas. Se você entregar seus filhos a Deus, Ele transforma o futuro deles. Ore pelos seus filhos. Mesmo que você ache que não sabe orar, mesmo que as palavras falhem, chame o nome deles diante de Deus. Repita esse gesto todos os dias. Antes de dormir, antes de sair de casa, antes de responder com raiva. Cada oração é uma flecha lançada no mundo espiritual. E essas flechas jamais erram o alvo. Se você tem filhos, netos, sobrinhos, afilhados, seja exemplo. Seja intercessor. Seja coluna. A geração que vem precisa de referências. E você foi escolhido para ser uma. Mesmo com suas falhas. Mesmo com seus limites. Mesmo com sua história. A casa construída por Deus inclui os filhos. Eles não são obstáculos. São peças fundamentais. Não exclua os filhos da reconstrução. Inclua. Converse. Ouça. Abrace. Porque o amor que você entrega é o solo onde a fé vai florescer. Se esse capítulo falou ao seu coração, inscreva-se. Mas faça mais. Envie para alguém que está lutando por seus filhos. Essa batalha não é só sua. Ela é do Senhor. E Ele nunca perde. A flecha pode parecer distante, mas quando Ele sopra o vento certo, ela volta para o centro da vontade de Deus. Você já foi dormir com a cabeça cheia de preocupações? Contando contas? Ressentimentos? Dores? Já acordou mais cansado do que quando deitou? Como se nem o sono tivesse conseguido trazer alívio. Esse capítulo é para você. Para quem carrega o peso da casa sozinho. Para quem acorda cedo demais e dorme tarde demais. E mesmo assim sente que nunca é suficiente. O Salmo 127 tem uma mensagem clara e profunda. Não é o seu esforço que sustenta a casa. É a bênção de Deus. Há pessoas que confundem responsabilidade com sobrecarga. Que acham que descansar é perder tempo. Que acreditam que se não fizerem tudo, tudo desmorona. Mas escute com atenção. Você não é o salvador da sua casa. Você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Você foi chamado para confiar. Sim, Deus trabalha.
Mas ele não precisa da sua exaustão para isso. Ele dá aos seus amados, enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto confiam, enquanto se entregam. O problema é que muita gente dorme, mas não descansa. Porque o corpo deita, mas a alma continua inquieta. E essa inquietação vem de um lugar: falta de entrega. Você não precisa controlar tudo. Você precisa confiar em quem controla tudo. E quando confia, você dorme em paz. Porque sabe que há um Deus acordado, vigiando, provendo, reconstruindo. Há lares cheios de pessoas cansadas, pais esgotados, mães sobrecarregadas, casais exaustos emocionalmente, todos tentando manter a estrutura, mas sem força para isso. Hoje, Deus está dizendo: deixe que eu sustente. Você já tentou o seu jeito, já esgotou as possibilidades, já foi ao limite. Agora é hora de experimentar o descanso da fé. Você sabia que há bênçãos que só são liberadas quando você para? Quando você fecha os olhos, dobra os joelhos e entrega. O mundo diz: se esforce mais. O céu diz: descanse mais em mim. O mundo diz: você precisa dar conta. O céu responde: eu sou suficiente. Descansar não é desistir. É confiar. É reconhecer que Deus é melhor administrador da sua casa do que você. E quando você deixa Ele liderar, a paz volta. A direção vem. O fardo se torna leve. Porque Ele nunca impõe cargas pesadas. Quem sobrecarrega é o mundo. É o medo. É a culpa. Mas Jesus disse: vinde a mim, e encontrareis descanso. Você pode estar correndo atrás de dinheiro, estabilidade, segurança. E tudo isso é importante. Mas não adianta conquistar tudo isso e perder a alma no processo. Deus quer te prosperar, sim. Mas não à custa da sua saúde mental. Não à custa do seu casamento. Não à custa do seu tempo com os filhos. Se você está trocando relacionamentos por resultados, é hora de parar e realinhar. O verdadeiro sustento vem do alto. E o que Ele dá, ninguém pode tirar. Você não precisa fazer mais do que Deus mandou. Só precisa fazer o que Ele te pediu. E confiar que Ele faz o resto. Isso é fé prática. Isso é viver o Salmo 127. Imagine dormir e acordar com a provisão já no caminho. Imagine descansar e ver portas se abrindo no dia seguinte. Imagine parar e perceber que Deus já foi adiante. Isso não é fantasia. É promessa. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Você é amado. Você é amada. Essa palavra é para você. Feche os olhos hoje com essa certeza. Você não está deixando tudo largado. Você está deixando tudo nas mãos certas. E não há mãos mais seguras que as de Deus. Amanhã vai chegar. Mas você já pode descansar hoje. Porque Ele continua trabalhando enquanto você dorme. Se inscreva, se essa palavra falou com você. Mas mais do que isso, compartilhe com alguém que está cansado. Essa mensagem pode ser o descanso que ele ou ela tanto precisa. E amanhã, voltamos com um novo capítulo. Um novo cômodo da alma será restaurado. Mas hoje, descanse. Deus está cuidando. Mas hoje, descanse. Deus está cuidando. E amanhã? E se eu te dissesse que existem batalhas espirituais acontecendo ao redor da sua casa neste exato momento? Que há olhos do inimigo vigiando, esperando a menor brecha? Você saberia como proteger sua família disso? No próximo capítulo, vamos revelar como Deus vigia a sua casa. E o que acontece quando você deixa de vigiar junto com Ele? A sua proteção vai muito além de portas trancadas. Você está pronto para descobrir o que realmente protege um lar? Nos vemos amanhã. Mas só se você estiver disposto a abrir os olhos espirituais. Você já se perguntou quem protege a sua casa? Enquanto você dorme? Enquanto você se ausenta? Enquanto você ora, mas não vê resposta? Existe uma batalha espiritual acontecendo. Mesmo que você não veja. Mesmo que ninguém fale sobre isso. Mesmo que pareça exagero. O mundo espiritual é real. E ele cerca lares todos os dias. Mas há uma promessa que acalma. Se o Senhor guardar, Ele guarda de verdade.
Quantas vezes você já tentou controlar tudo? Instalou câmeras, colocou alarmes, aconselhou, gritou, repreendeu. Fez tudo ao seu alcance. E mesmo assim, algo escapou. Uma palavra maldita. Uma influência estranha. Uma presença que trouxe perturbação. É porque a vigilância natural é limitada. Ela alcança até a porta. Mas não entra no coração. Não invade o espírito. Só o Senhor guarda de verdade. E guardar não é apenas proteger contra ladrões. É proteger contra a inveja, contra a ansiedade, contra a divisão, contra o espírito de confusão, contra tudo aquilo que tenta lentamente rachar o alicerce da sua casa. Você percebe? Tem coisa que entra sem arrombar, palavras que se infiltram, sentimentos que invadem, desejos que não foram convidados. E é aí que a vigilância espiritual precisa entrar. Você pode estar lidando com uma opressão que não entende, com um peso na sua casa que não tem nome, com brigas sem motivo, com afastamentos que parecem sem explicação. Mas tudo isso tem raiz. E essa raiz precisa ser arrancada na autoridade do nome de Jesus. O Senhor guarda, mas Ele guarda quando é convidado a entrar, não quando fica do lado de fora. Você já consagrou a sua casa? Já entregou cada cômodo ao Senhor? Já orou sobre as camas, as paredes, as portas, os celulares, os ambientes? Ou será que ainda há brechas abertas? Brechas podem ser pequenas, mas o inimigo só precisa de uma para entrar. A falta de perdão é uma brecha. A crítica constante é uma brecha. A ausência de oração é uma brecha. A exposição àquilo que não edifica, também. Mas há esperança, porque o Deus que guarda também fecha as brechas. Hoje, Ele quer selar a sua casa com a presença dEle. Não com medo, mas com paz. Você não precisa andar assustado. Precisa andar consciente. Porque quem vigia com o Senhor, vence qualquer cilada do mal. A vigilância espiritual começa com oração. Mas não termina aí. Ela envolve discernimento, postura, autoridade. Você precisa se posicionar como sentinela, como guardião, como alguém que entende o valor do que carrega. Sua casa é terreno sagrado e precisa ser tratada como tal. Você já sentiu que estava tudo bem e de repente, sem motivo, tudo virou? Paz que vira confusão, união que vira divisão, alegria que vira irritação. Isso não é normal. Isso é sinal. E o Espírito Santo está te abrindo os olhos. É hora de fechar as portas espirituais abertas. É hora de declarar que sua casa pertence ao Senhor. É hora de blindar o que Deus está reconstruindo. Coloque adoração no ambiente. Deixe a palavra de Deus ecoar nas paredes. Ore em voz alta. Declare vida sobre seus filhos. Chame o nome de Jesus em cada cômodo. Não é religiosidade. É a autoridade espiritual. Não aceite que sua casa vire campo de batalha do inimigo. Ela foi criada para ser santuário da presença. O Salmo 127 não fala de vigilância natural. Fala da vigilância de Deus. Aquela que enxerga o que os olhos não veem. Aquela que detecta o que o coração ainda não percebeu. E hoje, o céu quer te lembrar. Você não está sozinho vigiando. Deus está de guarda. Mas ele precisa ser convidado todos os dias. Com oração, com santidade, com rendição. Se esse capítulo falou com você, se inscreva no canal. Mas mais do que isso, vigie com Deus. Não deixe a reconstrução ser interrompida por brechas espirituais. E amanhã, você vai descobrir algo ainda mais profundo. E se a sua casa não for apenas um lugar de proteção, mas um lugar de propósito, e se Deus quiser usar seu lar para impactar outras vidas, você está pronto para abrir a porta não só para Deus, mas para o chamado que Ele está revelando? Nos encontramos no próximo capítulo. Prepare-se, porque Deus está prestes a transformar sua casa em um altar de propósito eterno. Nem toda casa é um lar. Nem todo lar é um altar. E a verdade é que Deus não está buscando apenas casas bonitas, mas corações disponíveis. Há algo acontecendo nos bastidores da sua vida. Enquanto você se preocupa com o que está fora do lugar, Deus está arrumando o que estava esquecido dentro.
O propósito da sua casa vai muito além de paredes, muito além de conforto, muito além de rotinas. Sua casa pode ser um campo de guerra, ou um lugar de glória. E essa escolha começa por você. Quantas vezes você já sentiu que o seu lar estava distante de Deus? Como se a presença dele parasse na porta? Como se ele estivesse perto, mas não dentro? Deus nunca desejou ser um visitante. Ele quer ser habitante. Não em um cantinho reservado, mas no centro, no comando, no lugar de honra. E quando ele entra, tudo muda. Quando Deus habita, a casa muda de nome, de espaço comum. Ela se torna altar. Altar não é onde você vai para se esconder. É onde você vai para se render. É onde as máscaras caem. Onde os joelhos tocam o chão. Onde as conversas ganham verdade. Onde as decisões nascem da sabedoria e não da emoção. Sua casa pode ter mesa, mas ela já tem comunhão. Pode ter sofá, mas há descanso real ali. Pode ter TV, Wi-Fi, beleza externa, mas há silêncio para ouvir a voz de Deus? Você já separou momentos para adorar ali dentro? Já parou tudo para agradecer sem pedir nada? Já transformou a sala em lugar de oração? O quarto em lugar de entrega? Isso não é exagero. Isso é essência. É para isso que sua casa foi construída. Talvez você pense que Deus só age na igreja. Mas o primeiro milagre de Jesus não foi no templo. Foi em uma casa. Em um casamento. Ele transforma a água em vinho onde há espaço. Onde há convite. Onde há humildade. Deus ama estar em casas. Jesus viveu em casas. Curou em casas. Partiu o pão em casas. Ressuscitou mortos, dentro de casas. Por que a sua seria diferente? Você já consagrou a sua casa ao Senhor? Não com formalidade, mas com profundidade. Já declarou: Senhor, essa sala é tua. Essa mesa é tua. Essa cama é tua. Essa porta é tua. Essa casa é teu altar. Porque quando a casa se torna altar, o ambiente muda. As palavras mudam. As decisões mudam. As prioridades mudam. O altar exige renúncia. Não se constrói altar com pressa. Não se acende fogo com desatenção. É preciso intencionalidade. É preciso rever rotinas. É preciso colocar Deus onde Ele sempre quis estar, no centro. Sua família precisa mais da presença de Deus do que de presentes. Precisa mais de oração do que de organização. Precisa mais de paz no espírito do que de controle nas mãos. Talvez você esteja percebendo agora. Sua casa pode ser o lugar onde Deus começa a agir não só em você, mas por meio de você. Ela pode ser resposta para alguém, refúgio para um amigo, porta aberta para consolar, fonte de sabedoria para os filhos, testemunho vivo para os vizinhos. Sim, sua casa pode ser um altar aceso, em meio a uma cidade escura. Não subestime o que Deus pode fazer dentro de quatro paredes. O avivamento que você espera na igreja talvez comece dentro da sua sala. O milagre que você pede há anos pode descer sobre a sua mesa. O renovo que você clama pode vir enquanto você canta baixinho enquanto arruma a cozinha. O céu não exige palco, só exige espaço. E o altar da sua casa é o lugar exato onde tudo pode começar. Você foi chamado para mais do que habitar. Você foi chamado para consagrar. O chão da sua casa pode ser comum, mas se os seus pés forem rendidos, ele se torna santo. Você não precisa de multidões. Precisa de rendição. E quando Deus vê rendição verdadeira, Ele transforma um lar qualquer num altar inesquecível. Você já sentiu que está vivendo apenas para apagar incêndios? Acorda, corre, resolve, conserta, responde, trabalha, e no fim do dia, se pergunta: será que eu nasci só para isso? A rotina engole o propósito. A pressão esconde o chamado. E a casa, que deveria ser refúgio, vira mais um campo de batalha onde você só tenta sobreviver. Mas hoje o Espírito de Deus está sussurrando ao seu coração. O seu propósito começa aqui, dentro dessa casa, entre essas paredes, com essas pessoas. Porque o lar não é o fim do chamado, é o início.
Você talvez olhe para a sua vida e pense: eu queria tanto fazer algo grande para Deus. Mas estou preso a tantas tarefas pequenas. Lavar louça, dar banho nas crianças, resolver as contas, ajudar nos deveres, aguentar a pressão emocional. Mas e se eu te dissesse que o céu não mede propósito pelo palco, mas pela fidelidade no secreto? E se for lavando aquela louça com gratidão que Deus estiver sendo adorado? E se for no silêncio do seu quarto, quando você escolhe perdoar, que uma guerra espiritual está sendo vencida? E se for naquele abraço cansado no fim do dia que o reino está sendo estabelecido? O Salmo 127 não é sobre grandes feitos públicos. É sobre construir com propósito. Sobre confiar que tudo o que nasce em Deus permanece. E o que nasce em Deus começa em casa. Antes de ser conhecido por multidões, Jesus foi obediente a seus pais terrenos. Antes de multiplicar pães, ele ajudava José na carpintaria. Antes de ressuscitar mortos, ele honrava sua mãe com gestos simples. Ele é o exemplo vivo de que o chamado nasce entre paredes comuns, mas com atitudes eternas. Sua casa pode ser simples. Seu lar pode parecer insignificante. Mas onde há fé, há altar. Onde há renúncia, há sacrifício aceitável. Onde há entrega, há unção. O céu está à procura de pessoas que entendam. A missão mais importante é discipular os que estão perto. E se a sua missão for formar um filho cheio do Espírito? E se o propósito for amar alguém difícil até que ele veja Jesus em você? E se for sustentar a fé em um ambiente hostil, onde ninguém crê, exceto você? Isso também é chamado. Isso também é reino. Isso também é eternidade sendo construída. Talvez você se sinta invisível. Talvez ache que sua vida não tem impacto. Mas você não faz ideia do quanto Deus valoriza a sua constância. A oração que você faz antes de todos acordarem. A paciência que você tem ao ouvir o desabafo do seu filho. A escolha de não revidar, mesmo sendo injustiçado. Tudo isso é pedra sendo colocada na construção do reino. Deus vê. Deus recompensa. Deus escreve cada gesto no livro da vida. Sua casa pode ser o campo onde Deus vai te ensinar a liderar. Liderar com graça. Com sabedoria. Com o exemplo. Você pode ser o sacerdote ou a sacerdotisa que prepara o ambiente para milagres acontecerem. Você pode ser a ponte entre o céu e sua família. A diferença entre um lar cheio da presença e um lar vazio pode ser você. Sim, você. Com suas limitações. Com seu passado. Com seus medos. Deus não precisa de gente perfeita. Precisa de gente disponível. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Uma adolescente comum, em uma vila pequena. Ela não era famosa. Não tinha seguidores. Não fazia discursos. Mas dentro da sua casa, ela carregava o Salvador do mundo. Quantas promessas você carrega em silêncio dentro da sua casa? Quantos milagres ainda não nasceram porque você achou que a rotina não tinha valor? Maria não apenas gerou o Filho de Deus. Ela cuidou, protegeu, educou, criou o ambiente. Talvez o seu papel seja esse: criar ambiente. Talvez você nunca suba no altar, mas sua mesa é o altar onde corações se alimentam. Talvez nunca pregue com microfone, mas suas palavras antes de dormir são sermões que marcam uma geração. Talvez nunca ore em público, mas suas lágrimas silenciosas no travesseiro são intercessão pura. O mundo pode não aplaudir, mas o céu se inclina para ouvir. Há um peso espiritual sendo quebrado agora. O peso da comparação. O peso da culpa por não fazer mais. O peso da ilusão de que o propósito está fora. Não está. Ele está aí. No quarto ao lado. Na sala que você limpou hoje cedo. Na conversa que parecia pequena, mas gerou transformação. Você já está no campo missionário. Ele se chama sua casa. Construa com intenção. Com propósito. Com consciência. Tudo que você semear ali vai frutificar além da sua geração. Filhos herdarão fé. Netos colherão autoridade. E até vizinhos serão tocados pela atmosfera da sua casa. Deus quer usar sua família. Deus quer fazer da sua casa um farol. Uma casa curada, restaurada, que inspira outras a crer.
E isso começa com uma decisão. Viver com propósito. Mesmo nas pequenas coisas. Se você acordar amanhã e escolher amar de novo, você está cumprindo um chamado. Se você segurar sua língua para não ferir, você está vencendo uma guerra. Se você escolher orar, mesmo cansado, você está liberando sementes no mundo espiritual. Isso é propósito. Isso é reino. Isso é legado. E o legado não nasce nas multidões. Nasce nos detalhes. Hoje, Deus está te entregando algo precioso. A consciência de que sua vida já está impactando o mundo. Porque o mundo começa dentro da sua casa. Se você vencer aí, nada lá fora poderá te parar. Então construa. Mesmo cansado. Mesmo sem aplausos. Mesmo em silêncio. Construa com o coração voltado para o céu. E você verá que sua casa não será apenas um lar. Ela será o início de uma revolução espiritual. Ela será a resposta de oração de outras pessoas. Ela será o lugar onde Deus decidiu começar algo novo. E esse novo, começa em você. Você já pensou em tudo o que pode perder ao longo da vida? Perder dinheiro. Perder força. Perder oportunidades. Até mesmo perder pessoas. Mas há algo que, quando você recebe do céu, nada nem ninguém pode tirar. A sabedoria. Ela é mais do que conhecimento. Mais do que experiência. Mais do que inteligência. Sabedoria é o sopro de Deus sobre as decisões do dia a dia. É o discernimento que te livra de armadilhas. É a voz suave que te impede de abrir a boca na hora errada. É a escolha certa, mesmo quando ela é a mais difícil. E é isso que Deus deseja liberar sobre a sua vida. E sobre a sua casa. Você pode ter construído paredes fortes. Colocado Deus como fundamento. Fechado brechas espirituais. Restaurado relacionamentos. Mas sem sabedoria, até o que foi bem edificado corre o risco de se perder. Sabedoria é o que sustenta o que Deus já começou. É o que alinha o coração quando as emoções tentam gritar. É o que protege a alma da precipitação. É o que guarda a família da repetição dos erros. A sabedoria é uma herança que ultrapassa gerações. Mais valiosa que uma casa. Mais sólida que uma herança material. Mais duradoura que qualquer diploma. Filhos sábios constroem futuros estáveis. Pais sábios deixam marcas eternas. Casais sábios vencem o tempo. E o que a sabedoria faz com uma casa? É inacreditável. Ela transforma gritos em diálogo. Transforma rotina em propósito. Transforma escassez em multiplicação. Transforma feridas em pontes. Mas ela não vem do mundo. Não nasce da lógica humana. Não se aprende em livros. Não se conquista com status. A verdadeira sabedoria vem do alto. E começa com uma atitude. Temor ao Senhor. O temor de errar. O temor de decidir sem consultar. O temor de ignorar a voz do Espírito. Esse temor é o princípio. E quem teme ao Senhor, recebe instruções do céu antes que os problemas cheguem. Percebe os sinais antes que as coisas se rompam. Discerne os corações antes que as palavras machuquem. Hoje, Deus está levantando colunas de sabedoria nos lares. Gente que não vive por impulso. Gente que ouve antes de agir. Gente que entende que cada escolha carrega um destino. E essa sabedoria está disponível para você. Você não precisa saber tudo. Precisa apenas se dobrar diante dele. E dizer: Senhor, me ensina a viver com sabedoria. Ele vai ensinar. Através da palavra. Através da oração. Através das experiências que ele mesmo vai conduzir. Sabedoria é construir sabendo que o tempo vai passar. E que o que permanece não é o que é bonito. É o que foi firmado na rocha. Sabedoria é conversar com os filhos pensando em quem eles vão se tornar. É tratar o cônjuge com a honra que você gostaria de receber. É administrar a casa com excelência, mesmo que ninguém aplauda. É saber esperar o tempo de Deus, sem tentar adiantar com as próprias mãos. Você percebe? Tudo o que foi reconstruído até aqui precisa agora ser mantido com sabedoria. A restauração é um milagre. Mas a sabedoria é a chave que mantém o milagre funcionando. Ela vai te proteger da repetição dos erros.
Vai te lembrar das lições. Vai te guiar quando a emoção tentar confundir. Ela vai sustentar aquilo que Deus está confiando a você. O Espírito Santo está tocando corações agora, trazendo memórias, trazendo consciência, mostrando onde a sabedoria precisa ser aplicada. Decisões estão sendo revisitadas. Palavras não ditas estão sendo entendidas. Novas atitudes estão sendo geradas. Porque quando a sabedoria entra, o caos sai, a dúvida sai, a ansiedade perde força, e a casa se torna um lugar de paz contínua. Você foi chamado para construir com propósito, para proteger com vigilância, para amar com entrega, para viver com descanso. E agora, você é chamado para sustentar tudo isso, com sabedoria. Esse é o legado invisível, mas eterno. Sua casa será lembrada não pelo que acumulou, mas por como viveu, por como escolheu, por como amou, por como ensinou. E tudo isso só é possível com a sabedoria que vem do alto. Peça por ela, clame por ela, valorize-a mais do que ouro, mais do que honra, mais do que fama. Porque quando você tem sabedoria, você já tem tudo. Sua casa está sendo reconstruída. Seu coração está sendo renovado. Suas decisões estão sendo reposicionadas. E agora, com sabedoria, tudo isso permanecerá.